Olá, sejam todos bem-vindos ao Ateliê Nandarteira. Hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo desse quitebook que ensina como nascem as plantinhas, que de uma sementinha plantada, um pouco de chuva, sol, cuidado, insetos, a gente tem uma linda plantinha que cresce e se desenvolve. Esse livro tem um fechamento diferente, uma técnica de encadernação diferente e você vai aprender se ficar comigo até o final. E na última página, a árvore cresceu, deu flores e das flores nasceram os frutos, que poderão ser colhidos e colocados aqui nessa cestinha. E assim, a criança brinca e aprende ao mesmo tempo. Para adquirir os moldes, é só acessar o link que está na descrição do vídeo. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e fica comigo até o final. Materiais necessários para a confecção do livro. Feltros de cores variadas que já estão tratados com termolina e é importante para dar durabilidade ao livro. Gente, tamanhos e quantidades eu vou detalhar durante a confecção, tá? Fitas de cetim, cores e tamanhos variados. Cordãozinho rabo de rato, também cores e tamanhos variados. Cola de silicone líquida. Tesoura comum e tesoura decorativa. Caneta mágica fantasminha que apaga com calor. EVA para estruturar o livro, etiqueta, se você tiver, é importante. Tinta dimensional relevo, preta. Cordãozinho de lã. Botão Rita, tamanho 12, são 3 conjuntos. Botões de flor, botão de joaninha e um botão comum. Linha, que pode ser invisível ou nas cores dos feltros. Então, bora começar. Bom, gente, nós vamos começar preparando as 3 páginas internas. São 3 conjuntos de página. O que eu fiz? Eu dobrei ao meio a página e marquei com ferro para ficar vincado o meio. É importante que eu tenha esse meio marcado e eu já fiz isso com as 3. Ela tem 30 centímetros por 15 centímetros de altura. As 3 páginas têm essa medida, tá? E é uma medida padrão. Então, o que eu faço? Ó, eu já tenho aqui a marca da dobra. E você pode estar fazendo isso com ferro, ou se você não quiser, você pode estar marcando esse meio também, a caneta que apague, né? Que depois você consiga remover. Fiz isso com as 3 e eu vou preparar agora o chão das 3 páginas, que são medidas diferentes, tá? Eu tenho aqui o feltro marrom, a largura é maior que 30 centímetros e a altura é que vai variar, tá bom? Eu vou mostrar isso para vocês agora. Bom, como é que a gente prepara o chão? O chão são 2 com 3 centímetros de altura, tá? Em 2 páginas a gente vai estar usando essa medida de chão. A largura não, a largura é maior que a página, tá? Não precisa ser tão grande, mas tem que ser maior. E o outro chão mais largo, ele tem 5 centímetros de altura, tá bom? Bom, peguei aqui o meu chão de 3 centímetros e vou passar um pouco de cola só no meio. Não passem nas beiradas, porque vai entrar uma costura aqui depois, tá? Só um pouco de cola no meio, e aí você vai posicionar, alinhando com o final da página e deixando uma sobra para os lados. Não precisa ser tão grande assim, mas é importante que tenha uma sobra. Esta outra página, que tem um chão de 3 centímetros, tem um detalhe importante, que aqui é a página da árvore, onde eu vou encaixar a árvore aqui. Então, eu preciso ter um espaço aqui livre para encaixar essa árvore. E esse espaço não pode ter cola. Então, quando eu for passar cola aqui, eu tenho que me preocupar em deixar livre aqui a parte onde vai entrar a árvore, tá bom? Então, eu vou passar só um pouquinho de cola numa beirada e no restante do chão, para que não atrapalhe depois de entrar a árvore aqui. Gente, eu tenho esse giz aqui, ó, e eu acho ele bem legal para estar marcando feltro escuro e eu vou mostrar aqui para vocês. Tem inclusive ele lá na minha loja no Shopee. Eu vou marcar aqui para vocês, ó, 5 centímetros a partir da margem, tá vendo? Ele tem uma carretilha na ponta. E depois a partir do meio, tá vendo aqui, ó, vincado o meu meio? Eu vou marcar mais 5 centímetros, tá? Aqui, 5 centímetros. Então, esse espaço aqui do meio não vai ter cola e nem costura, tá? Vou deixar a margem aqui. E aí, agora eu vou passar aqui, ó.
a costura, vai vir até aqui, eu dou retrocesso, pulo aqui, sem costura, dou retrocesso e continuo até o final da página. É assim que vai ser feita a costura desse chão, porque preciso desse espaço para encaixar a árvore depois. Bom, gente, nós trabalhamos nos 2 chãos de 3 centímetros. Agora eu vou pegar aqui a página para mostrar para vocês o chão de 5 centímetros. Esse chão de 5 centímetros a gente não vai colar. Por quê? Eu vou explicar. Nessa página, que tem um chão de 5 centímetros, é a página que a gente encaixa a plantinha aqui, que tem a raiz, que ela sobe e desce. Então, eu preciso estar fazendo essa plantinha primeiro, para poder depois aplicar aqui no chão, né? Verificar direitinho o espaço que ela vai entrar, para a gente poder, aí então, tá passando cola e costura, tá bom? Então, eu vou começar pelas páginas de 3 centímetros de chão. Mas antes, eu preciso passar para vocês o seguinte. Aquele miolinho da maçã, que tem a sementinha, que é feito com essa tinta dimensional, é importante que você faça logo no início, porque essa tinta, ela demora a secar. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá, gente? Não tem segredo. Vocês vão fazer 2 gotinhas com essa tinta e aí vai reservar para deixar ela secar, tá bom? Que demora um pouco. Bom, gente, para a primeira página, eu vou usar o chão de 3 centímetros, mas não é aquele chão que tem o bolsinho, não, tá? Esse é o chão que eu passei cola direto. E aí, esses são os elementos que a gente vai estar utilizando aqui para compor essa página. A nuvem vocês vão recortar uma vez no molde e uma vez no feltro maior para dublar. As gotinhas de chuva são 3 no molde e um pedaço maior de feltro, a gente está dublando também. Os cordõezinhos de rabo de rato são 3, eles medem 10 centímetros de comprimento. A sementinha são 2, cortadas no molde. A mudinha você vai recortar uma vez no molde e uma vez no feltro maior, assim como o sol também, uma vez no molde e uma vez no feltro maior. O botão que vai fazer girar o sol, ele tem aqui 1,5 centímetro de diâmetro, tá bom? As fitas de cetim para fazer os raios do sol são 4, ela tem 7 milímetros por 9 centímetros, tá? Eu já queimei as pontinhas dela com o isqueiro. E aí, a gente vai estar usando também aqui cola de silicone líquida, tá bom? Então, a gente vai começar a trabalhar aqui nessa página. Gente, vou mostrar aqui para vocês como é que vai ser o mecanismo das gotas de chuva, tá? Essa gota, ela vai correr no fio, né? A criança vai mexer, o fio vai ficar fixo na página e a criança vai fazer esse movimento para cima e para baixo com as gotas de chuva. E para isso funcionar, o que a gente vai fazer, né? A gente precisa posicionar aqui nessa base, né, nesse feltro maior, o cordãozinho e a gota sobre ele. E na máquina de costura você vai fazer uma costura nessa lateral e nessa lateral. E não vai costurar em cima e embaixo. Por quê? Para que essa gota possa correr no cordãozinho, tá? Vou fazer isso com as 3, dublar a plantinha, vou dublar a nuvem. E o sol, a gente vai fazer da seguinte forma. Primeiro, precisamos posicionar aqui na nossa página, né? Aproveitar o molde recortado do círculo para poder posicionar o botão e depois, posteriormente, costurá-lo. Então, antes da gente costurar o sol, a gente precisa estar marcando aqui a posição do botão. Isso é importante para facilitar aí. Depois, então, é só vir com a caneta que apaga e marcar, tá? Bom, e aí a gente vai poder aqui montar o nosso sol para passar na costura também. São 4 raios, né? Eu vou pegar aqui a parte do molde e vou posicionar com a parte brilhosa da fita para baixo. E vou colar as 3 fitas, as 4, desculpa, intercalando, tá? Pouca cola, não precisa ser muita não. Depois que eu posicionei, eu pego o meu pedaço de feltro maior e vou colocar aqui centralizando. Antes, eu vou fazer um recorte aqui, que é para poder encaixar o meu botão. Vai ser mais fácil recortar agora do que depois que tiver costurado, tá bom? Então, eu vou, posso olhar contra a luz aqui e marcar aonde eu preciso recortar. Não pode ser um recorte maior do que o botão, porque senão o botão vai sair e não é essa a intenção. A intenção é que o botão fique fixo
para a criança girar o sol, tá? Então, você pode marcar com uma caneta e depois recortar com a tesoura. Fiz aqui a marcação, pego a minha tesoura agora, dobro e dou um picote aqui. E aí, eu já tenho aqui a minha abertura para estar colocando o botão depois. Prontinho. Agora, eu vou passar uma costura em volta do sol, na mudinha, nas gotas, na nuvem. Bom, gente, eu vou tentar mostrar para vocês aqui na máquina de costura como é que eu fiz a gotinha da chuva, tá? E encaixar a minha corda aqui. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou posicionar a gota no meu feltro de dublagem e vou passar uma costura, não vou pegar lá no biquinho, tá? Porque eu preciso que a cordinha fique no meio e não fique presa. Vou passar uma costura nessa lateral, vou encaixar o cordão, vou pular a costura e depois eu vou costurar essa outra lateral sem ir até lá em cima no bico, tá? Importante tomar cuidado para não costurar a cordinha. Então, eu vou tentar mostrar para vocês aqui na máquina como é que eu fiz. Eu vou costurar bem na beiradinha, tá, gente? Tenta jogar aí a agulha bem para sua esquerda, para ficar bem na pontinha mesmo. Então, você dá um retrocesso aqui no início, desce com a costura, passar aquela curvinha lá de baixo, você pode andar aqui com o seu molde, encaixa a sua cordinha, joga bem lá para trás, pula aqui alguns pontos, abaixa o seu pezinho da máquina, começa a costurar dando um retrocesso. E depois continua até o final, onde você vai dar um retrocesso. E aí, já vai estar prontinho aqui. Você vai retirar agora, ó, vai ficar assim. Depois é só refilar. E a cordinha tá aqui solta, para fazer aquele movimento de cair a chuva. Não sei se tá dando para vocês visualizarem bem, ó. A cordinha tá aqui solta, tá vendo? E aí, você vai fazer isso, então, com as 3 gotinhas e depois refilar as 3, ok? Bom, gente, então eu já trouxe aqui, ó, a mudinha dublada, a nuvem também. Vocês devem estar até perguntando por que eu dublei a nuvem. Na verdade, é porque quando for prender na página, eu vou passar uma costura só aqui em cima, embaixo vai ficar aberto, e também para que não apareça a sombra das cordinhas que vão ficar presas atrás da nuvem, tá? Já costurei aqui as nuvens, vou mostrar para vocês como é que eu faço o recorte dessas 3 peças aqui, né? Como é que eu vou refilar estas 3 peças. Bom, aqui na gota é muito simples, é só você tomar cuidado para não cortar as cordinhas, tá? E aproveita também e já tira as linhas. Com a nuvem, eu vou fazer o recorte com a tesoura decorativa para dar um charme, mas pode ser com a tesoura comum também, tá? O sol, você vai recortar, tomando cuidado para não cortar as fitas de cetim. É bem tranquilo de estar fazendo isso. Bom, agora vamos fazer a montagem dos elementos na página, tá? O que eu vou fazer aqui primeiro? Eu posicionei aqui as cordinhas com as gotas de chuva. Eu coloquei as cordinhas para dentro do meu chão, porque elas vão ficar presas aqui. Por isso é importante, na hora que for passar cola nesse chão, não passar cola na beirada, passar bem no meio e pouca cola. Eu entrei cerca de 1 centímetro aqui, as cordinhas para dentro do chão. E aí, você vai posicionar essas cordinhas centralizando na página, tá? E por isso é importante aqui a marcação do meio da página, que pode ser com um vinco ou com uma caneta que apaga. Posiciono aqui a minha nuvem, só para saber se está tudo ok. A nuvem a gente tem que deixar uma distânciazinha da borda, para depois costurar aqui a página. E aí, depois que você fizer isso, deixa eu só ajeitar aqui, ó, para eu estar posicionando melhor. A cordinha ela tem que estar bem esticada quando você for prender as 2 partes. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou passar aqui uma costura embaixo primeiro, até o final, que eu já prendo o meu chão. Quando eu for passar aqui em cima das cordinhas, eu dou um retrocesso em cima de cada uma. Então, eu vou fazer isso agora e já volto. As cordinhas estão aqui presas já ao chão, tá? Dei o retrocesso aqui, é bom, é importante para que fiquem bem presos. Agora, eu vou descer aqui com as minhas gotas para não me atrapalhar
esticar bem a cordinha e na máquina eu vou fazer um ponto zigue-zague bem fechadinho em cada uma das cordinhas. Aqui já prendi com ponto zigue-zague bem fechadinho, as cordinhas elas estão presas em cima e embaixo, a gotinha ela já corre para cima e para baixo, já está fazendo o efeito que a gente quer. Eu vou posicionar agora a nuvem para estar fazendo a costura. Tem que deixar uma margem em cima de meio centímetro mais ou menos, tá? Para costurar depois a página. E aí, você precisa se atentar também para centralizar a nuvem em relação à borda e ao meio da página, tá bom? E vamos passar aqui uma costura. Como é que você vai fazer? Você vai marcar aqui mais ou menos o meio, e vai vir costurando em cima dessa costura que já existe. E aí, você vai prender sua nuvem e deixa eu chegar aqui essas gotinhas para cima, porque o que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar que vai para a máquina e vai prender essa sementinha aqui também. E aí, para prender a sementinha, você vai posicionar aqui no meio dessa chuva e vai passar uma costura na parte de baixo da sementinha. Só que eu esqueci de um detalhe, gente. Essa semente precisa ser dublada, porque ela vai ficar solta em cima. Essa, não precisa dublar, somente essa. E aí, como é que você vai fazer? Vai pegar um pedaço de feltro maior, preto, vai posicionar a semente, costurar em volta e recortar. Somente isso, tá? Então, antes de costurar, faz essa dublagem. Depois, posiciona aqui e você vai passar uma costura somente aqui na metade de baixo da semente, para que a gotinha da chuva entre atrás da parte solta e caia a água na terra. Então, para que esse feltro da semente não fique esgarçado ou rasgue, eu preciso estar dublando ele antes de costurar aqui. E essa semente a gente vai fazer o seguinte, a gente vai posicionar também mais ou menos aqui no meio da página, desse lado da página. A gente coloca essa mudinha que já tá dublada aqui atrás, ela vai ficar solta. E aí, você vai passar uma costura em toda a volta da sementinha, tá? A plantinha a gente não costura, ela fica solta. Vou fazer isso na máquina e já volto. Pronto, gente, ó, semente costurada, plantinha solta, a outra costurada só a metade, dublada. A nuvem também aqui, ó, as gotinhas entram embaixo da nuvem e caem, tá? Essa parte aqui tá prontinha. Bom, gente, aqui eu já defini a posição do botão que vai encaixar o sol. Então, o que eu preciso fazer? Costurá-lo à minha página. E essa costura precisa ser bem reforçada para que não solte esse botão, tá? Depois que a gente costurou o botão, a gente vê se tá tudo, tá? E aí, tá girando direitinho. Depois, quando a gente for finalizar todo o livro, que for prender definitivamente o sol, o que vocês vão precisar fazer? Se o seu buraco estiver muito grande aqui atrás, você vai dar um pontinho aqui para poder fechar, tá? Mas isso a gente só vai fazer lá no final, quando o livro estiver pronto. Bom, todos os elementos da página já estão prontos, então essa página já está finalizada, vamos para a próxima. Vamos então iniciar a montagem da próxima página. Os elementos que compõem essa página são essa mudinha, que vocês vão recortar uma vez no molde e uma vez no feltro maior, o regador, uma vez no molde e outra no feltro maior, as folhas que compõem essa plantinha maior são 5 vezes no molde, é a mesma folha lá da maçãzinha da capa, não precisa dublar. Essa plantinha aqui também não precisa dublar, é uma vez só no molde, a gente vai encaixar aqui na página. A nuvem também é uma vez no molde. Você vai precisar desse cordãozinho rabo de rato, 13 centímetros. A joaninha, que é um botãozinho. Uma fita de cetim de 13 centímetros, a água do regador, que depois a gente vai desfiar. 2 quadradinhos para prender esse cordão que vai correr a joaninha. Esse quadradinho não tem no molde, tá, gente? Mas você vai recortar na medida de 2 por 1,5. São 2 quadradinhos. Ele vai arrematar aqui essa cordinha e vai prender a joaninha aqui nesse trajeto. Você vai precisar também da lã para fazer a raiz da plantinha. Tem 30 centímetros essa lã, que depois a gente vai desfiar. E para essa página, você vai estar utilizando o chão de 5 centímetros que não foi colado, lembra? Porque a gente precisa fazer essa plantinha primeiro. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos lá, então. Essa plantinha aqui,
é a que vai levar a lã, que é a raiz dela. Então, para isso, a gente tem que encaixar essa lã. A gente torce ela para ela ficar bem fininha e encaixa aqui nesse caule dela, mais ou menos nessa altura. Depois você para toda a volta, tá? Se você sentir dificuldade de passar essa lã dupla, você pode passar simples. Só que a raiz não vai ficar tão cheia. Eu gosto mais dela dupla, tá bom? Quando for costurar aqui embaixo, dá um retrocesso, porque isso aqui é um puxador. Então, para que não arrebente, é importante você fazer isso. Então, eu vou lá na máquina agora, vou fazer a costura dessa mudinha e do regador e já volto. Gente, um detalhe importante que eu esqueci. Antes de dobrar aqui o regador, a gente precisa colocar a água dele, que é essa fita de cetim azul que eu tinha falado com vocês. Você precisa pegar uma ponta e desfiar essa fita. Então, você tem que achar aqui um pedacinho, uma linha que esteja solta, puxar e ir desfiando. Ó, ela vem fácil, é só você achar o fio certo. Então, você desfia aí um tanto aí que você acha que é legal, para que fique para fora do regador. E aí, depois você vai encaixar aqui, colando, bem no meio, tá? Bota bem pouquinha cola, para não te atrapalhar depois. Depois que você colou aqui a sua fita de cetim, você vai colocar sobre o feltro maior e aí sim dobrar. Então, eu trouxe aqui já dublada a plantinha e o regador, só que o detalhe aqui da alça do regador, eu vou fazer aqui junto com vocês. Gente, como é um pedaço muito pequenininho, você precisa de usar aqui uma tesoura de precisão, que é essa tesourinha de ponta bem fininha. Ela é ótima para estar cortando esses detalhes assim bem pequenos. Dá um acabamento bem legal na peça. Então, tá aqui já a alça o interior da alça do regador já cortadinho, tá? E a minha plantinha aqui, minha mudinha também já tá dublada aqui com a lã dupla. Eu deixei ela dupla para que ela fique com um visual mais legal, mais bonitinho. Bom, gente, agora eu vou preparar aqui o meu chão que não colei lá no início. Esse foi o único chão que eu não colei lá no início. Essa parte maior, gordinha aqui da base da planta é a trava, tá, gente? É isso que vai travar e não vai deixar a planta sair. Por quê? Porque quando a gente for... Deixa eu ajeitar aqui a nuvem. Ela vai ficar aqui mesmo. Quando eu for puxar essa plantinha, a costura aqui, ó, que vai estar bem justa, ela vai travar, porque a base dessa plantinha ela é maior. É um retângulozinho que tem lá embaixo, né? Então, ó, tá aqui no meu meio da página. Você vai posicionar a sua plantinha como você achar melhor. E aí, o que que eu vou fazer aqui? Coloquei minha mudinha aqui nesse cantinho, que é onde eu quero que fique, e vou passar cola aqui no restante do chão. Que é pouca cola, tá, gente? Não é muita, não. Agora, vocês têm que se preocupar em estar alinhando esse chão. E aí, você tá pronto aqui para poder passar costura. Você não pode passar costura aqui, porque senão você vai travar a sua plantinha, tá? O que que você vai fazer? Ela tem que estar bem justa de um lado e de outro, mas não passar por cima, porque ela vai fazer esse movimento de subir e descer, tá? Então, você vai fazer o seguinte, você vai vir com uma costura até aqui, parar bem próximo ao caule, dá um retrocesso, pula, dá outro retrocesso e vai até o final. Eu vou aproveitar que eu vou na máquina e vou prender outras partes da minha página. Esse cordãozinho, ele vai ficar aqui, ó. Você pode pegar o meio como referência para centralizar. Aqui no chão e também em relação à página. Essa plantinha vai entrar aqui. Então, você já tem aí, ó, como posicionar o seu cordãozinho. E vai prender com aqueles quadradinhos que eu pedi para recortar. Mas antes, você precisa encaixar aqui o seu botão de joaninha, porque ela já tem que estar no lugar para você costurar os quadradinhos que vão prender esse cordão, tá? Então, você ajeita para ficar bem centralizado, posiciona os quadradinhos. E aí, na hora de costurar, isso tem que estar bem esticadinho, tá, gente? Ó, centraliza, é importante. Quando for costurar em volta dos dois quadradinhos, você precisa fazer o seguinte, dar um retrocesso aqui e do outro lado para prender bem essa cordinha. Ela precisa estar bem presa, tá, gente? Bom, gente, antes de prender qualquer elemento, eu preciso costurar esse chão até o final, para aí, então, prender todas as outras partes. Vou lá fazer isso.
Bom, gente, então todos os elementos dessa página já estão presos. Prendi a nuvem, costurei a plantinha e as folhas. As folhas eu costurei só até a metade delas, para que elas ficassem com a ponta solta para a página. Tá aqui a joaninha já presa, que é um inseto importante para as plantinhas. A outra aqui já está subindo e descendo. E aí eu vou trabalhar na raiz dessa planta agora. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a lã e vou começar a desenrolar, né? Cada fio tem 3 partes. Tem 3 outros fios, né? Vou estar cortando aqui, ó, as linhas das extremidades menor e a linha do meio também um pouco menor. E aí já dá esse aspecto mais parecido com uma raiz. Então, depois, quando a gente for fechar a página, eu já vou avisar, a gente tem que tomar cuidado para não costurar em cima da raiz, tá? Porque senão vai travar a plantinha. E aí ela vai perder o movimento de subir e descer. Então, gente, ó, já tá aqui o regador para molhar a plantinha, o pezinho já maior, a joaninha aqui trabalhando na terra, as folhas soltas. Então, estão todos os elementos da página prontos e a gente já pode passar para a montagem da próxima página. Então, vamos lá. Bom, gente, essa página aqui a gente vai estar trabalhando com aquele chão de 3 centímetros que a gente passou cola e deixou um bolsinho. Lembra que a gente marcou aqui 5 centímetros para cá, 5 para cá e deixou um bolsinho aqui sem colar para a gente encaixar a árvore? Então, a gente vai passar uma costura aqui, ó, dar um retrocesso, pular esse bolsinho, dar outro retrocesso e costurar até o final. Então, essa é a página que vai levar a maçã. Você tem para ela um molde de nuvem uma vez, a cestinha, esse aqui é o fundo da cesta, que você vai recortar uma vez. A frente da cesta você vai cortar uma vez no molde e vai dobrar, porque a gente vai fazer o bolsinho. A toalhinha, você vai riscar o molde dela num feltro à sua escolha, eu tô usando estampado, e depois eu vou recortar com a tesoura decorativa. Isso é opcional, tá? Tem aqui o tronco da árvore que você vai recortar uma vez, para depois estar dublando, também no feltro maior. As maçãs são 3 moldes de maçã, que você vai estar recortando, e 3 pedaços de feltro maior, tá? É aqui que a gente vai aplicar o botão. A copa da árvore, uma vez no molde, uma vez no feltro maior. Botão de florzinha, eu botei 2, mas se você quiser colocar 3, pode. Botão Rita, para estar prendendo as maçãs. Esse botão aqui é o tamanho 12. Se você quiser, você pode estar substituindo esses botões por velcro, não tem problema nenhum, tá? Eu quis usar aqui o botão Rita, mas você pode estar usando o velcro também. São 3 joguinhos, tá, gente? 3 joguinhos porque são 3 maçãs. Essa parte lisinha aqui que são 6 mesmo. Então, bora lá. Bom, gente, como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar aqui o chão, fazer aquela costura com retrocesso, pulando o bolsinho, dando outro retrocesso, chegando até o final, tá? Vamos respeitar aqui a marcação do bolsinho, costurar o tronco, dobrar, costurar a cesta no lugar, mas antes a gente tem que botar a toalhinha, dublar aqui a frente da cestinha, eu vou costurar em toda a volta, depois eu vou recortar, que ela vai entrar aqui na frente da base dela, da cestinha. E aí, eu vou pegar aqui antes a minha toalhinha, que eu recortei no feltro estampado. Você vai riscar o molde uma vez e depois vai recortar com a tesoura decorativa, não em cima do risco, mas em volta do risco. E aí vai ficar direitinho. Posiciona na página, centralizando, deixando um espaço de meio centímetro embaixo. Costura, né, primeiro. Antes o chão, depois a toalha. Coloca aqui a base da cesta, costura em volta, dubla a frente e depois costura o bolsinho. Vou fazer isso tudo e já volto. Bom, gente, costurei o chão, dei retrocesso, pulei o bolsinho, dei retrocesso, fui até o final. Depois eu costurei a toalha, deixando uma margem embaixo, tá? Costurei o fundo da minha cesta, dublei a frente da cesta e costurei prendendo nesse fundo. De que forma? Eu costurei daqui, né? Dei um retrocesso, vim, parei aqui, dei outro retrocesso, tá? E assim eu fiz um bolsinho, que é onde eu vou guardar as maçãs. Fica assim.
Dublei também o meu tronco, tá? Ele vai ser dobrado ao meio, dessa forma, para poder encaixar naquele bolsinho que a gente fez. Que é aqui que vai ficar presa a nossa árvore para ela não cair do livro, tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou aqui, deixa eu botar essa página para cá um pouco, para eu trabalhar aqui nessa árvore. Eu vou preparar aqui os elementos para montar a arvorezinha. Bom, gente, eu tô com todos os elementos aqui para estar aplicando os botões de pressão, que, como eu disse, podem ser substituídos por velcro, tá? São 3 maçãzinhas, então são 3 conjuntos de botão. O botão Rita, ele é assim, ele tem as duas partes que tem diâmetros diferentes, tá? Que cada uma vai ser aplicada numa parte da peça. As matrizes, elas são de acordo também com as partes, né? Uma tem o buraquinho um pouco maior e a outra tem um buraquinho menor. E aí você vai pegar aqui uma parte, a primeira parte que você vai prender, encaixar aqui na parte de cima do balancim. E essa parte lisa preta, você vai encaixar a parte lisa do botão, que é aquela que são 6 partes, né? E aí você bota aqui embaixo do balancim. Vou começar aqui pela copa da árvore. Primeiro, o que que você vai fazer? Você vai definir aqui qual parte do botão você vai botar, se vai ser maior ou menor, e vai posicionar esses botões na copa da árvore. Você pode pegar aqui a maçãzinha para ter como referência aí para as bordas, tá? E aí você posiciona aqui, vê o tronco também, e aí depois que definiu a posição dos botões, você pode pegar uma caneta que apaga e fazer as marcações. Na verdade, gente, pode ser qualquer caneta, tá? Porque não vai aparecer. Então, depois que você fez as três marcações, você vai pegar um objeto perfurante e vai abrir aqui um furinho nas marcações. Isso vai facilitar na hora de prender o seu botão, tá? Perfura aqui as 3 marcações. E aí, a gente vai começar a encaixar aqui as peças para a montagem do botão de pressão. Você vai pegar a parte lisa do botão, que tem um pino, e vai encaixar aqui no buraquinho. Posicionar aqui na parte de baixo do balancim, pegar o seu botão correspondente à matriz que você colocou lá, vai encaixar, e aí você vai baixar aqui a alavanca do balancim, aplicando um pouco de força. E aí você vai prender o seu botão, tá? E aí eu vou fazer isso com os 3. Apliquei aqui já os 3 botões, e agora eu vou pegar a outra parte para aplicar nas maçãs. Bom, gente, como é que a gente vai fazer aqui? Eu tenho 3 pedaços, né, de feltro maior do que o molde da maçãzinha. E é nele que a gente vai aplicar o botão de pressão, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aí o objeto perfurante e vou furar para poder aplicar os meus botões. Aqui, então, você vai utilizar a matriz diferente da que você usou para pregar os botões na árvore, tá bom? Bem no meio, para poder ficar fácil depois de centralizar a maçã. Vou pegar aqui a parte do botão que é lisa, que tem um pino, e vou encaixar esse pino aqui no buraco. E aí, eu vou trocar aqui a minha matriz para essa parte do botão correspondente. Meu botão já está até preso aqui na minha matriz. Encaixo. Vou colocar aqui de novo, que saiu a parte lisa com pino, coloco embaixo, abaixo minha alavanca e faço aquela pressãozinha, já tá preso o botão. E aqui, gente, ó, já apliquei nos 3, passei uma colinha em cada botão, cola de silicone, na parte lisa, e aí eu vou colocar aqui a minha maçã e vou recortar em volta. Nesse caso, eu indico que se faça o caseado à mão. Por quê? Se você for costurar na máquina, vai ser bem difícil, porque a maçã ela é bem pequenininha e o botão é grande. Então, pode ser que você tenha dificuldade. Então, eu indico o caseado à mão, tá? Recorta e caseia. E eu vou mostrar pra vocês. Então, tá aqui, gente, ó. Eu já trouxe as maçãzinhas recortadas, essas 2 já estão caseadas, e eu vou mostrar essa daqui pra vocês. O que que a gente vai fazer? Ela tá colada, né, no botãozinho. Eu vou abrir aqui as 2 partes, vou introduzir minha agulha para poder esconder o nozinho. E aí, você passa aqui, ó, e esconde bem o nozinho aqui no meio desse sanduíche.
E aí, então, você pode vir e casear normalmente, tá? De preferência, um micro caseado, que é para ficar bem delicadinho. E aí, gente, olha, todas as partes desse livro, na verdade, podem ser feitas à mão. Eu estou fazendo uma máquina, mas elas podem ser feitas à mão. Nas partes em que eu dublei, ao invés de você recortar uma vez no molde e uma vez no feltro maior, você vai recortar 2 partes no molde, tá? Com todas as partes que a gente usou. Então, eu vou vir aqui agora, ó, e saio com a minha agulha, com a minha linha em qualquer parte aqui da maçã e arremato recortando a linha. E aí já tá pronto o caseadinho, né, caseado, e as 3 maçãzinhas já estão prontas pra gente poder encaixar aqui. Só lembrando, gente, que vocês podem estar usando o velcro no lugar do botão. Agora a gente precisa aplicar aqui as flores, costurar as flores, e a gente vai posicionar aqui a copa no fundo. O que é ideal aqui? Que vocês coloquem isso contra a luz para você saber a posição da copa do outro lado e marcar as flores. Eu já fiz isso, agora eu vou vir aqui, ó, e vou marcar onde eu vou costurar as minhas flores, tá? A melhor referência que tem é você olhar contra a luz, porque do outro lado eu tenho o molde e desse lado é o feltro maior. Depois que eu fiz essas marcações, eu vou vir e vou costurar as minhas flores. Essa costura, gente, tem que ser bem reforçada, assim como aquele botão do sol, tá? Passar várias vezes a linha e dar um arremate bem forte no avesso, tá? Porque isso precisa ficar bem preso para a criança não arrancar. Bom, gente, as flores então já estão costuradas, agora eu preciso fazer a montagem da copa da árvore. Para isso, eu preciso estar posicionando aqui, ó, essa parte que é recortada no molde, sobre a das flores, e para isso eu preciso olhar contra a luz para estar vendo se as partes estão casando certinho para poder depois eu costurar. É importante você ver que o lado do botão que fica para fora, o liso fica para dentro, e aí eu vou passar então uma costura, deixando uma margem para eu recortar com a tesoura decorativa depois. Bom, gente, tá aqui já costuradinho, vou recortar com a tesoura escalope para dar esse acabamento bonitinho. Agora que eu já recortei, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar o tronco. Ele vai ser dobrado ao meio e encaixado aqui na nossa copa da árvore, tá? Você tem que ajeitar bonitinho para ele ficar bem certinho no meio, para poder casar a costura. E aí você pega a sua copa. Gente, ó, eu dublei esse tronco, que é para ele ficar bem firme mesmo, porque a criança vai manipular muito isso, tá? Então é importante que ele seja dublado. Então você encaixa aqui, ajeitando aí para as flores ficarem direitinho, a parte do botão que vai entrar a maçã também ficar. E aí, depois que você posicionou, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar colar isso aqui, para poder dar uma firmeza para a gente costurar. Vou virar, vou passar mais um pouquinho de cola aqui, bem no meio, tá? Para não pegar onde eu vou passar a costura. Aqui, gente, tá vendo? Ó, eu não vou costurar em volta disso tudo, porque pode não casar um lado com o outro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui no início da copa, pegando no tronco, vou costurar aqui, vou descer, faço uma costura reta embaixo, subo, e aqui, ó, eu termino aqui dando outro reforço com retrocesso. Por quê? Porque isso vai dar mais segurança para que o outro lado fique bonitinho. Bom, gente, já tá aqui então preso o tronco na copa, e essa costura que eu fiz de reforço aqui de um lado e do outro já foi suficiente para poder prender a minha copa no tronco. E aí minha árvore já encaixa aqui no bolsinho e eu posso colocar as maçãs. Vou prender agora a nuvem, que já tá presinha também, e a minha árvore já posso encaixar aqui, tá? Então essa página já está pronta. Bom, gente, agora a gente vai começar a montagem das páginas do livro, e elas estão aqui já prontinhas, né? O sol eu retirei, porque vai facilitar na hora de eu costurar, emendar as páginas, tá? Então, não preciso dele aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou juntar todas essas páginas e preparar a capa. Aqui, eu já recortei todos os excessos do feltro marrom, já tá tudo certinho. Bom, gente, a gente vai começar a montagem das páginas com a estruturação dessas páginas. Para isso, a gente vai precisar
das folhas de EVA, e esse EVA ele mede 14 por 14 centímetros, tá? Cola de silicone líquida também e alfinete, que eu não falei, mas a gente vai precisar. Então, qual é o primeiro passo? Eu vou tirar aqui de dentro das páginas todos os elementos que são soltos, tá? Porque eles aqui só vão me atrapalhar. Então, eu vou tirar todos os elementos soltos e vou colocar as minhas páginas na ordem, tá? Essa daqui é a primeira, essa aqui é a segunda e essa é a última, tá? Então, com as páginas já em ordem, eu vou começar a estruturar essas páginas com o EVA, que é o que vai dar mais firmeza e deixar o livro mais durinho. Para isso, eu vou ter que pegar a minha folha de EVA e centralizar na página, na parte, né, no caso. Então, eu vou sempre colar o EVA dessa forma. Vou abrir minha página, colocar do avesso e colar o EVA do lado direito. Passo cola e centralizo aí, me baseando pelo meio que está vincado, que eu consigo ver aqui, tá? Bom, e aí, depois que eu colei esse EVA, eu vou pegar minha página do meio e vou estruturar essa página do meio também. De que forma? Eu vou abrir, boto essa página para lá, viro do avesso e colo o EVA no lado direito da página, né? Centralizando da mesma forma. Agora, eu já tenho essas duas páginas estruturadas e vou começar, ó, a ver como é que vai ser feita essa montagem. Pego a primeira página e já coloco aqui. Então, nessas camadas aqui, o que eu tenho? Uma camada de EVA, outra camada de EVA. São duas camadas de EVA que eu tenho aqui, unindo essas três páginas, tá? Elas vão ficar presas dessa forma. Agora, o que eu vou fazer? Descartei a primeira para poder emendar por partes. Eu preciso juntar essas duas páginas prendendo com o alfinete ou prendedouro que você tiver em casa, tá? E aí, depois que eu estou com ele já alfinetadas, as páginas já alfinetadas, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura aqui, unindo elas duas. E essa costura, ela precisa estar a 1 centímetro aqui do meio da minha página, tá? E aí, na hora de costurar, você vai abaixar as folhas para poder não costurar sobre as folhas. Tá vendo? Ó, a última página e a página do meio. Depois eu vou encaixar a primeira página nessa página do meio. Mas antes, a gente precisa fechar esse chão embaixo. Por quê? Porque na página do meio, eu tenho a abertura que eu preciso deixar por conta da raiz puxar aqui embaixo, tá vendo? Então, isso aqui a gente vai fazer no fechamento, na união das duas páginas, certo? Se eu não fizer isso, se eu não fechar o chão do lado de lá, vai ficar aberto, por conta desse detalhe da página anterior. Então, aqui, ó, eu fecho primeiro, para depois unir uma página na outra, tá certo? Bom, gente, então aqui, ó, eu já fechei esse chão. Uma coisa que eu não falei, gente, como a gente tem feltros de cores diferentes, eu tô costurando tudo com linha invisível, tá? Nessa montagem das páginas. Então, voltando aqui, eu vou pegar aqui a página, a primeira página, e tô juntando aqui com a página do meio. Então, eu vou acertar aqui os feltros para que eles fiquem bem alinhados, e aí sim eu prendo com o alfinete. Bom, então aqui a gente já tem, ó, as páginas presas com o alfinete. A gente vai fazer agora a união com a costura. Então, eu vou pegar aqui, ó, costurar, deixando aqui 1 centímetro de distância para o meio, tanto em cima quanto embaixo, levantar as folhinhas e costurar em toda a volta. Estou fazendo com linha invisível porque me facilita, não preciso trocar assim de linha. Vou virar aqui e vou unir a primeira página com a página do meio, com um detalhe importante aqui, por conta da raiz que eu não posso costurar. Então, eu vou pular aqui, dando retrocesso, e não posso esquecer de deixar aqui 1 centímetro de distância do meio. Então, gente, ó, essas duas partes aqui, elas vão unir na capa, então eu não costuro. Esse início e fim a gente prende quando for finalizar a capa. E aí agora a gente vai fazer aqui, ó, prender a primeira página na página do meio, deixando aqui a abertura da raiz e prender a página do meio na última página. É isso que eu vou fazer e eu já volto.
Bom, gente, então tá aqui costuradinho, né? As páginas já emendadas. A primeira página emendada na página do meio. E aqui, a página do meio emendada na última página, tá? Tudo costuradinho, preso. E aí, gente, ó, vocês precisam observar o seguinte: se precisar refilar, aparar alguma coisa que ficou errada, porque às vezes na hora de encaixar um feltro no outro, de alinhar, ele saiu um pouco desalinhado, é nessa hora aqui que você vai ver se precisa fazer algum ajuste de acertar, de recortar, de acertar mesmo essa costura. Então você precisa observar bem se está tudo encaixando aqui bonitinho, porque a próxima etapa vai ser fazer a capa. E aí eu já vou deixar aqui separado 2 quadrados de EVA, que vai estruturar a capa, no tamanho também de 14 por 14 centímetros. Então, ó, vou separar isso aqui e a gente vai para a capa. Bom, gente, para nossa capa aqui, eu não falei, mas a gente vai precisar de um pedacinho de papelão para estruturar a lombada. Aqui eu estou utilizando o papelão Paraná. Esse papelão ele tem cerca de 2 milímetros de espessura. Não é muito grosso, mas também não é muito fino. Ele já vai dar uma estruturada boa aqui, mas pode ser um papelão comum que você tem aí, tá? Ele vai ser aqui para colocar na lombada. Então, a nossa página ela vai ter 16 centímetros para todo mundo. Por quê? O nosso livro ele é 15 por 15 centímetros. A lombada é que vai ser de acordo com a espessura do seu livro, a largura do seu livro aqui, ó. Volume que fizer. Então, assim, eu não vou falar para vocês fazerem a medida que eu vou colocar aqui, porque isso vai depender de uma série de coisas. Grossura do feltro, os elementos que você colocar dentro, enfim, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão marcar aqui, ó, 15 centímetros e meio. O meu livro ele tem 15 por 15. Então, todo mundo vai marcar 15 centímetros e meio para cá. Depois, 15 centímetros e meio para cá. Também. Agora, você vai traçar 2 linhas paralelas aqui nas marcações que você fez. E aí, essa medida aqui é a medida da sua lombada, né? A altura que deu a sua lombada, que cada um pode ser que dê uma medida diferente. Então, resumindo, a medida da página vai ser 15 centímetros e meio mais a largura da sua lombada mais 15 centímetros e meio por 16 de altura para todo mundo. Você vai precisar também de uma tira de feltro para estar cobrindo aqui o papelão na lombada, tá? Essa tira de feltro ela vai ter 15,5 de altura e a largura da sua lombada. O papelão, a medida dele vai ser 1 centímetro a menos na altura e 1 centímetro a menos na largura, tá? E aí vai variar de acordo com o tamanho da sua lombada. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, vou passar uma cola no papelão, vou centralizar aqui na marcação que eu fiz da lombada e vou colar o feltro por cima, para depois passar uma costura aqui nas laterais. Vou fazer isso, já volto. Bom, gente, já tá aqui costuradinho, tá? O reforço da lombada, essa aqui é a minha parte de dentro e aqui é a parte de fora da capa. E aí a gente já vai começar aqui a preparar essa parte de fora. Se você tem a sua etiqueta, que é bem legal você ter, você já vai costurar agora nessa etapa. Vou fazer isso e já volto. Já tá aqui, gente, ó, a etiqueta costuradinha. Eu esqueci da outra vez, mas vocês precisam passar uma costura em cima e embaixo daquele retângulo de feltro, tá? É em toda a volta desse retângulo da lombada, tá bom? Bom, agora a gente vai preparar a capa. Eu vou deixar isso aqui de lado e vou pegar os materiais pra gente estar fazendo essa capa. Bom, gente, esses aqui são, então, os elementos que compõem a nossa capa, tá? Todas as partes que compõem a capa. Você vai precisar de fita de cetim vermelha, 2 fitas de 30 centímetros de comprimento. Essa fita aqui, ela tem 0,7 milímetros de largura. E aí, você vai precisar de 2, tá? Aqui eu já dei o acabamento nas 2 pontas com o isqueiro, para a fita não desfiar. Isso é importante. Vai fazer o fechamento do livro. Uma vez no molde da maçã, que é um molde menor, 2 vezes no molde maior, tá? No vermelho, e uma vez no feltro maior, que esse molde, tá? Esse amarelinho aqui, gente, estejam atentas, ele é menor que o vermelho. São 2 moldes, tá bom? E esse aqui
é o que a gente vai dublar. Ó, esse, o amarelinho e o vermelho, e esse aqui é o que a gente vai dublar. Aquele miolinho da maçã, que a gente já pintou e aqui a tinta já secou. Um pedacinho de rabo de rato marrom, para fazer o cabinho. Uma folhinha, que é o mesmo daquela plantinha, que tem 5 folhinhas, né? Bom, aqui nesse feltro estampado, eu vou riscar com o meu molde esse círculo para poder recortar com a tesoura decorativa. Gente, essa tesoura decorativa é de corte escalope, eu tenho na minha loja na Shopee. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Eu recorto aqui no mesmo esquema da toalhinha da página interna, tá? Eu risco e corto em volta do risco. Agora eu vou centralizar aqui esse círculo na minha página, utilizando aqui, ó, a lombada e as extremidades da página como referência para eu centralizar. Vou começar a colocar as partes. Eu vou pegar aqui uma parte da maçã vermelha, centralizo no círculo, pego a parte amarela, que é menor, centralizo na vermelha. O miolinho vai entrar aqui, o cabinho e a folha. A gente vai fazer essa montagem. E a gente vai montar aqui a tampinha, né, da nossa maçã, a capa dela, que é a que vai levar a fita, que vai fazer o fechamento da nossa página. E a gente precisa preparar a capa da maçã. E aí a gente precisa de uma vez no molde, né, e uma vez no feltro maior. A gente vai pegar uma parte da fita de cetim, com a parte brilhosa virada para cima. E aí a gente vai posicionar essa fita aqui no meio da maçã. Ela vai atravessar o meio da maçã, tá? E vai entrar aqui nesse sanduíche de molde com o feltro maior. Aqui, ó, eu vou deixar uma pontinha aqui pro lado esquerdo e um pedaço maior pro lado direito. Essa pontinha do lado esquerdo, ela tá medindo aproximadamente 3 centímetros, que é o que vai ficar preso lá embaixo da minha outra metade da maçã. Então, eu posiciono, vou botar aqui um pouco de cola para fixar melhor essa minha parte aqui, essas minhas partes, né? E aí, eu vou passar uma costura em toda a volta dessa maçã para depois recortar. Só que eu tô olhando aqui, gente, eu vou fazer uma pequena modificação. Eu vou pegar esse cabinho aqui e vou colocar ele nessa parte da maçã. Eu vou fazer diferente do que eu tinha planejado, tá? Eu vou encaixar esse cabinho aqui nesse sanduíche e vou costurar em toda a volta. Eu penso que assim vai ficar mais bonitinho. Bom, tá aqui já costurado e aí eu vou refilar, recortar em volta, prestando muita atenção para não cortar a fita de cetim e nem o cabinho marrom da maçã. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a montagem disso tudo, tá? Eu vou retirar aqui as partes e a primeira coisa que a gente vai fazer é você costurar esse círculo, prender na página centralizando. Depois, a gente vai posicionar essa metade da maçã aqui, passar uma colinha, entra com essa fita aqui embaixo, deixando aí mais ou menos 1/2 centímetro aqui de espaço entre uma e outra, tá? E aí, ele vai fazer esse fechamento aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou, ó, passar uma costura. Passa cola, tá, gente? Que facilita. E vou passar uma costura em toda a volta, que aí já vai prender essa minha tampinha. Depois eu vou pegar esse miolo, costurar na parte amarela, depois posicionar aqui, pode colar, tá? E costurar toda a volta. E aí, por último, você vai pegar a folha, posicionar e passar uma costurinha aqui no meio só, deixando a pontinha solta. Eu vou fazer isso tudo lá na máquina e já trago para vocês verem. Prontinho, gente. Todas as partes da nossa capa já estão costuradas, tá? Aqui tem a abertura, dentro a textura aqui da semente e a folhinha solta. Então, próxima etapa vai ser fazer a junção da capa com o miolo, tá? Então, para isso, a gente vai pegar aqui as duas folhinhas de EVA, que tá medindo aqui 14 por 14 centímetros, e vamos colar aqui na capa e lá no final. A gente já vai pegar aqui, ó, passa bastante cola, centraliza direitinho, tá? Do outro lado a mesma coisa,
passa bastante cola e centraliza. Aqui eu precisei acertar um pouquinho, tá, gente, o EVA. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai posicionar nossa lombada aqui, ó, bem no meio, e vamos puxar a última página para a parte de trás da capa e essa primeira página aqui para a parte da frente da capa. E aí, ó, a gente precisa posicionar isso bem certinho e a gente vai ter que deixar aí uma margem de meio centímetro para cada lado, em relação aqui à parte externa da nossa capa. Aqui, gente, ó, a gente não pode esquecer de estar aplicando a fita na mesma direção da fita lá da capa, tá? Aqui nesse recheio. Então, gente, ó, muita calma aqui nessa hora para poder acertar bem, alinhar bem o interior das páginas com a capa, para que fique com um acabamento legal, tá? E aí, o que a gente vai fazer aqui? Antes, eu vou prender essa maçã com um alfinete para não correr o risco de eu costurá-la junto. E agora sim, eu trago para cá essa primeira página e colo na minha capa, deixando aí uma margem de meio centímetro em volta. Acerto bem, depois eu vou lá pro final e faço a mesma coisa. Coloco aqui a minha fita de cetim na mesma direção que é o meio da página, e aí eu vou entrar com ela aqui 2 centímetros só. E centralizo aqui. Passo cola aqui no EVA, bastante cola, pode ser, e aí vou esticar bem, alinhar, deixando aí meio centímetro para cada lado. Não posso esquecer aqui da fita, vou passar um pouquinho de cola, que aí ajuda ela a ficar bem presa, tá? E coloco aqui entre a página interna e a capa. Aqui no meio, tá, gente? E aí, depois que tá tudo certinho, eu verifico, ó, se tá na mesma direção da fita da frente. Vou verificar se as páginas estão alinhadas com a capa direitinho, com a margem. Acerto que eu preciso acertar com a mão, ó. E vou passar uma costura aqui, com retrocesso na fita, em toda a volta, deixando uma margem aí de 1 centímetro do meio. É importante essa distância, tá? Para que a abertura funcione. E aí, a gente vai fazer isso aqui na parte de trás e também aqui na parte da frente. A mesma coisa, costurando em volta e deixando aí 1 centímetro de distância do meio. E aí, ó, eu vou fazer isso lá na máquina e já volto. Então, aqui eu tenho já as minhas páginas internas presas à minha capa. Tudo certinho aqui, ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o acabamento aqui nessa margem amarela que ficou em volta das páginas de fundo azul com a tesoura decorativa. Isso é opcional, tá, gente? Eu gosto do acabamento que a tesoura dá, a tesoura decorativa, tá bom? E aí, na hora de cortar aqui, ó, você só precisa tomar cuidado para não cortar as fitas de cetim, certo? Bom, gente, então é isso. Nosso livro está finalizado. Só vou colocar aqui o sol no lugar. Se precisar, não esquece de dar aquele pontinho depois para ficar mais fechadinho. Coloco aqui o regador, a árvore e o nosso livro já está completo. A aula ficou um pouco longa porque eu quis trazer o passo a passo completo do livro num vídeo só e eu espero de coração que vocês tenham gostado e aproveitem essa técnica para outras criações. Aqui, gente, ó, a fita tá um pouquinho diferente de tamanho, vou amarrar, vou cortar e não esqueçam depois de queimar a pontinha, tá bom? É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal que vai me ajudar muito, compartilha também nos seus grupos e aí eu te espero num próximo vídeo de passo a passo. Um grande beijo, fica com Deus, tchau, tchau!